pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Valor Assessoria Empresarial. Eu me chamo Rodson e hoje vamos conversar sobre um assunto muito legal, muito importante, que é sobre a nossa cidade, a cidade onde estamos instalados, a cidade de Igaraçu. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos uma pessoa aqui que tem muita propriedade para falar do assunto, para falar da cidade, o professor Jorge Barreto está aqui. Jorge, um prazer imenso te receber. Obrigado por disponibilizar teu tempo. E a gente vai bater um papo muito legal sobre conhecimentos aqui da cidade, fatores históricos, e fica à vontade, tá? Se apresenta aí pra gente, Jorge Barreto. Bom, meu nome é Jorge Barreto. Eu trabalhei 42 anos no Museu Histórico de Igaraçu e como pesquisador eu tenho alguma coisa em torno já de 50 anos de pesquisa só sobre Igaraçu. Lecionei 20 anos do João Pessoa Guerra e os restantes 10 anos lá na comunidade de Botafogo, em Itapissuma. Hoje eu estou aposentado e estou me dedicando a terminar um livro que eu comecei há mais de 20 anos, para ser editado logo. Então nos deixe sabendo quando esse livro sair, para a gente já divulgar também aqui. E com certeza deve ter muita coisa boa nesse livro, muita coisa boa. Muita coisa de história. Muita coisa de história, com certeza. História é um assunto forte. Eu estava até comentando aqui, antes da gente começar, aqui a gente está conversando meio que informal, por mais anotações que a gente faça, a gente vai levando o bate-papo, né? Eu estava até comentando aqui, antes de começar, que eu era uma pessoa que não gostava muito de história, e depois que Jorge veio ser professor já no ensino médio, foi que eu comecei a destravar. Então, é algo muito interessante o conhecimento que ele traz, a forma que ele traz, porque você consegue entender e imaginar a história do jeito que ela aconteceu. Era desse jeito que eu me sentia, e eu acredito que é desse jeito que vocês vão se sentir também, nesse bate-papo aqui. É muito massa. Jorge, vamos para algumas perguntas. Tem pergunta que está no script, tem coisa que vai surgir naturalmente, obviamente, mas para iniciar, falando de história, qual é a origem histórica da cidade de Igaraçu? Bom, a origem histórica da cidade de Igaraçu deve-se à vitória dos portugueses sobre índios Caeté, ocorrida onde hoje está a igreja de São Cosme e Damião. Os portugueses desembarcam no dia 9 de março de 1535 na feitoria, lá onde tem um marco de pedra, não é? Em agosto ele entra nesse rio que nós chamamos de São Domingos e que outras pessoas chamam de Igaraçu. São Domingos porque os portugueses tinham por hábito colocar o nome dos santos do dia toda vez que descobriam um lugar novo. E eles entraram pela primeira vez nesse rio, que vem até aqui perto da prefeitura, no dia 8 de agosto de 1535. Esse dia a Igreja Católica consagra a São Domingos. E a batalha final se dá em 27 de setembro, onde os portugueses conseguem derrotar a aldeia de índios Caeté que existiam onde hoje está a igreja de São Cosme e Damião. Esse é o início. Agora, em terras de Igaraçu, a gente tem a ocupação portuguesa um pouco antes, de forma sazonal. Em 1516, lá no sítio dos Marcos, Cristóvão Jacques criou a chamada feitoria de Pernambuco, que foi onde Duarte Coelho desembarcou. Mas essa feitoria não pode ser considerada como núcleo inicial de Igaraçu, porque lá não se montou nenhuma estrutura urbana condizente com povoado ou vila, como Casa de Câmara e Senado, como igreja, não é? Então, como oh, senhor, fugiu agora a última. Câmara e Senado, igreja, habitações para a povoação. Até porque lá nos Marcos o lugar era pobre e muito raso. Se você fechar a Barra de Itamaracá e a Barra de Catuama, quem está ali dentro, acabou-se. Está prisioneiro. Então, acredita-se que Duarte Coelho tenha dado a ordem para um capitão chamado Afonso Gonçalves para ele explorar esse rio, cujo nome eu falei ainda há pouco, que é o Rio São Domingos. Né? Ele vem, explora,
descobre a aldeia, vê que o ponto é de interesse, porque é uma localidade que tem água doce em abundância próximo, o rio na maré alta era navegável, né? E tinha uma certa segurança porque estava num lugar elevado. E aí vem a batalha, os índios são derrotados e surge o povoamento de Igaraçu. Igaraçu não nasce como vila. Olinda nasce como vila. Diferente. Em 37. É diferente. Se você me perguntar qual é a primeira vila de Pernambuco, eu vou dizer Olinda. Mas o primeiro núcleo de povoamento, Igaraçu, com o capitão Afonso Gonçalves. Existe essa questão das cidades mais antigas do Brasil, né? Igaraçu está entre elas, e também essa questão da igreja mais antiga, né? A igreja mais antiga do Brasil, de fato, é aqui em Igaraçu ou existe alguma outra? Olha, hoje existe uma polêmica imensa levantada por um pesquisador que mora na ilha de Itamaracá, Christopher. Ele conseguiu alguns documentos na Torre de Tombo e outros em Londres que dão a ideia de que antes de 1535 Vila Velha já teria uma igreja lá. O grande problema dessa descoberta de Christopher é que não existe a nomeação de qual igreja seria essa. Se era de Nossa Senhora da Conceição, a de Nossa Senhora do Rosário, a da Misericórdia. Então ficou uma coisa solta. Então, por conta desse detalhe, o IPHAN ainda não reconhece a igreja de Vila Velha como mais antiga do Brasil. Né? Para o IPHAN, continua sendo a igreja mais antiga do Brasil, a igreja de Igaraçu. IPHAN que eu descobri depois que eu comecei a ter aula com o Jorge Barreto, que era o IPHAN, né? O Instituto Patrimonial Histórico, né? Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Aprendi com o Jorge Barreto, não sabia o que danado é IPHAN. Aí o Jorge me explicou o que era IPHAN. Até hoje, aí tem patrimônio tombado pelo IPHAN. Então o negócio é sério aí, né? O negócio é sério. É um órgão que foi criado numa ditadura, Getúlio Vargas, em 1937, e que até bem pouco tempo se regia por leis daquela época. Só da década de 80 para cá é que começou a se modernizar a legislação de preservação de patrimônio, inclusive com o surgimento de novas categorias como o patrimônio imaterial. E aí sim, a vertente de atuação do IPHAN ampliou-se muito mais. E é algo muito sério, né? Que assim, tem algumas construções que não se pode mexer. Não só algumas cidades feitas Olinda, outras cidades históricas também. Igaraçu também tem, para quem não sabe, algumas construções de casas que pessoas que moram até hoje, né, Jorge? Que não se pode mexer ali naquela parte estrutural frontal, né? Não sei se existe. Essa coisa é mais ou menos por aí. Não é que não se possa mexer, mas para mexer precisa de uma autorização do IPHAN. Então, não pode mexer de qualquer jeito, né? Mas aí você tem que apresentar um projeto, seguindo as normas do sítio onde o bem está, não é? Se esse projeto for aprovado ou se for alterado, e a partir daí você pode fazer algumas reformas, mas muito mais no sentido de conservar e não de alterar a ambiência. Isso tem que ser mantido. Porque o tombamento de Igaraçu, ele é arqueológico, paisagístico, arquitetônico e histórico. Então existem quatro tipos de tombamento, né? Não é coisa somente... Derrubaram um coqueiro ali, vai lá, intima, tem que plantar outro. Não, o coqueiro estava perigando, tudo bem, você vai plantar um não agora, mas vai plantar. Porque você, ao derrubar aquele coqueiro, você alterou a paisagem, a visibilidade, a ambiência do lugar. E é isso que o patrimônio luta por preservar. É isso que a gente quer que se perpetue para as novas gerações, para que eles tenham ideia de como é que a construção dessa cidade, desse estado, não é, ocorreu e quantas lágrimas foram derramadas para isso. Principalmente, não é, dos escravos, dos escravizados, como se usa modernamente. E aí, já uma coisa que eu aprendi aqui no podcast é que essa questão da parte de paisagem, né? Quer dizer, a paisagem de Igaraçu, na prática, ela é também tombada pelo IPHAN.
Quer dizer, é uma coisa... Aquela área ali do núcleo de São Cosme e Damião, que a gente vê a ilha de Itamaracá ao fundo, aquela coisa toda, aquilo é tudo protegido. Quer dizer, você não pode derrubar uma árvore ali, que senão... Ah, não vou construir. Tudo bem, vamos ver. O que é que você pode? Aqui, ó, só pode um pavimento. Aqui, acolá, já pode 2. E por aí vai. Mas sempre com a anuência do IPHAN. E não só do IPHAN. Na verdade, nós temos o IPHAN, nós temos a Secretaria de Patrimônio Histórico do município e nós temos a DECONUR. Porque nós temos uma delegacia do IPHAN aqui. Então, o IPHAN, para autorizar o projeto, é necessário que eles já tenham passado nessas outras 2 esferas municipais. A Secretaria de Patrimônio e a DECONUR, que facilita o trabalho do IPHAN. Quando chega lá, o IPHAN vai verificar se a DECONUR e a Secretaria de Patrimônio Histórico não apontam algum problema no projeto e, a partir daí, uma análise deles para liberar ou não a autorização para se trabalhar na conservação do imóvel. Eu sei, muita gente pensa, né, até eu já pensava assim, que era só aquela parte histórica da construção, mas não é, tem a paisagem também. São 4 tipos, como o Jorge falou agora. É o que a gente chama de entorno. Aqui está a igreja de Cosme Damião, existe um raio de mais ou menos 1 quilômetro e esse entorno todinho aqui é protegido. Aí dentro desse entorno existem 2 zonas de proteção. Uma que a gente chama zona de proteção rigorosa, que é uma zona de proteção de monumentos, e outra que a gente chama de zona verde de preservação rigorosa, que é esse entorno onde dá a ambiência para poder você chegar no sítio histórico. Porque se isso aqui do entorno for derrubado, você vai ter arranha-céus aqui, bem em cima do núcleo histórico, descaracterizando ele completamente. E é isso que não se quer. É justamente essa preservação que o IPHAN luta, né, para manter. E desde muito novo, assim, que eu vejo que Igaraçu até mudou algumas coisas com o passar do tempo, lógico, vai tendo as modernizações de várias coisas, mas a base estrutural da história, ela permanece desde que eu vim do ensino fundamental, ensino médio, até agora. E outra coisa que eu estava achando até interessante era que minha filha, que tem 5 anos, um dia desse a escola levou para conhecer o sítio histórico de Igaraçu, a parte histórica de Igaraçu. E aquilo me veio na lembrança. Se ainda for Jorge Barreto que estiver ali naquela área, no museu ali, vai ser interessante, porque eu tive o privilégio de ter esse passeio, né, que a escola levou na época, e era o senhor que estava lá. E minha filha também está tendo esse privilégio. Então, assim, não mudou drasticamente Igaraçu. Igaraçu permanece ainda, na minha visão pelo menos, de uma forma preservada, justamente, acho que por conta da ação do IPHAN, né, de estar lutando, e de pessoas do município, no caso aqui Jorge, que sempre teve de frente com relação a essas questões de história de Igaraçu. Como ele mesmo falou, tem muitos anos de pesquisa. Então isso não é à toa, isso não é somente para constar nos papéis, é realmente algo muito sério que traz não só uma preservação do patrimônio construído, né, de alvenaria, mas do patrimônio visual. É algo muito interessante realmente, e que faz a cidade da gente ser única. Eu tenho uma curiosidade, tem algumas pesquisas que falam, né, antes de ir para uma pergunta que está aqui no script, já é uma saindo um pouquinho do script, que falam que o território de Igaraçu tem maior território do que a cidade do Recife, extensão territorial. Teve muito mais. Igaraçu vou usar como referência a igreja de Cosme Damião, ia dali até um lugarzinho chamado Santa Cruz do Capibaribe. Nossa. Tudo isso pertencia a Igaraçu, né? Igaraçu, Araçoiaba, Tracunhaém, Carpina, Limoeiro, João Alfredo, e vai subindo por ali até Santa Cruz do Capibaribe. Quando a gente perde Santa Cruz do Capibaribe? Quando o Limoeiro se emancipa em 1812. E quando a gente perde Tracunhaém, Nazaré também pertenceu a Igaraçu,
em 1833, quando Nazaré se emancipa, não é? Agora, dessas cidades todas que pertenceram a Igaraçu, a primeira a se emancipar foi Paudalho, por volta de 1795. Então, você tem uma ideia de como era o território e de quão rico Igaraçu era, não é? Nós tínhamos 11 prédios de primeiro andar. Hoje nós temos quantos? Sobrado do Imperador, a Casa Paroquial e o sobrado da maçonaria. 3 de 11 que nós tínhamos. Outra coisa que eu não sabia que essa extensão era todo. Hoje em dia não chega a ser, não, né? A extensão territorial não chega a ser maior, não. Né? 306 quilômetros quadrados hoje em dia, para uma população de mais ou menos 115 mil habitantes. Nós temos o tamanho da faixa de Gaza. Igaraçu hoje é do mesmo tamanho da faixa de Gaza. Só para uma referência, né, dos acontecimentos atuais. Gaza. Gaza tem um território do mesmo tamanho do município de Igaraçu, pouco mais de 306 quilômetros quadrados. Só para referenciar, né, fatos que estão acontecendo recentemente. Eu acho que Jorge já falou aqui de eventos, mas existem assim, eventos históricos significativos que ocorreram ao longo dos anos, assim, desde do descobrimento não, da fundação, de que Igaraçu se iniciou até agora, os eventos mais marcantes, mais significativos. Quais foram esses eventos assim a história de Igaraçu, a gente tem, por exemplo, a criação do engenho Monjope, significativo demais. A criação, o surgimento dos principais engenhos, né? Monjope, Gongaçari, não é? Araripe, engenho d'água, que foram engenhos de grande proporção e que trabalhavam por baixo com 100 escravos para poder moer. E olha que Monjope era um engenho religioso, não é? Era o pessoal dos jesuítas que ganhou Monjope, porque os proprietários do engenho Gongaçari, do engenho Inhamã, haviam alcançado uma promessa e, em paga, deram aos jesuítas 800 braças de quadra, só para começar. E Monjope tornou-se o maior engenho da região metropolitana de Pernambuco. Isso até 1940. De 40 para cá começou, vende, divide, morreu não sei quem, a família Seu Santo teve 16 filhos. O processo rola até hoje. Até hoje. E, inclusive, eu vi em postagens no Instagram um deputado estadual, me fugiu o nome dele agora, que ele foi lá no engenho Monjope. Mas aquilo é muito sensacional. Não, tem muito, né? Mas o que eu achei interessante dentro do que ele falou, lógico que a gente tem que separar muitas coisas. O político, lógico, tem que estar fazendo política, né? Mas interessante a história que tem naquilo ali, e aquilo ali está fechado, né? Assim, de uma certa forma, seria algo que poderia, não sei, acho que pertence ao Estado, né? É o Estado. O município não pode nem botar uma prégua. Era essa a minha pergunta, dentro do engenho Monjope. O município não pode nem... Salvo a assinatura de um contrato entre o Estado e o município, para que o município possa, de alguma forma, participar da recuperação daquele bem. Mas eu acredito que Igaraçu não faria isso porque não tem, nesse momento, condições viáveis para bancar a conclusão dos trabalhos do engenho Monjope. E, infelizmente, em alguns governos passados, já foram liberadas verbas para Monjope, mas que não foram aplicadas e, infelizmente, sumiram. Acredita-se que tenham sido desviado para outros engenhos, não é? Acredita-se. Para a restauração de outros bens. Porque a Fundarp, que me desculpe o pessoal que trabalha lá, eu gosto muito de todos eles, eu acho uma equipe extremamente competente, mas por uma política do governo, a Fundarp investe hoje mais na preservação de bens imateriais, culturais, como festivais de música, Festival do Frio, festival disso,
e investe muito pouco na recuperação do seu patrimônio. Quando a Fundarp foi criada, a Fundarp era todo vapor investido na recuperação de bens patrimoniais de Pernambuco. Essa linha como que desapareceu. A igreja de Pasmado, por exemplo, foi recuperada pela Fundarp, com o auxílio da usina São José na época. Então, esse papel de recuperar patrimônio, a Fundarp, por uma política de governo, deixou um pouco de lado, infelizmente. Na tua opinião, historicamente, né? Eu sei que financeiramente Igaraçu hoje talvez não pudesse abraçar essa... Mas historicamente, você acha que seria interessante ter ali o Gemanjop para mostrar ao povo a questão da história? Mostrar ele, existe condições de botar Monjope para funcionar como era no século XVIII. As diversas pesquisas arqueológicas que foram feitas desde que a Fundarp tomou conta do prédio já dão subsídios suficientes que possa se recuperar o engenho e deixar ele a todo vapor, funcionando. Agora, hoje, o grande problema é Monjope restaurado. O que se faz com ele? O Estado vai administrar? Eu tenho medo, porque o Estado nunca foi bom administrador das coisas dele. O município vai administrar? Também fico receoso. Então, eu acho que o ideal aí seria uma parceria público-privada. Para levar a coisa bem a sério. Exatamente. Né? Tem um lado privado que quer ganhar e tem um lado público que quer preservar. Então, e unir as duas forças, né? Duas forças, exatamente. Quer esse acordo fosse feito com a prefeitura, não é? Ou com o Estado. Mas seria muito interessante. Então, o que eu achei interessante do vídeo que foi gravado por esse deputado foi justamente ver aquilo ali parado e que poderia estar ali, querendo ou não, trazendo pessoas, né? Trazendo pessoas de fora. Porque assim, às vezes a gente faz assim, onde é que o escritório de vocês ficam quando tem cliente de fora, né? O escritório da gente fica em Igaraçu. Eu já passei por aí quando fui para Itamaracá. Cidade de passagem. A gente escuta muito isso. É impossível você não passar. Se você for para João Pessoa, se você for para Itamaracá, você tem que passar por Igaraçu. Ou vindo de lá para cá também. Ou vindo de lá para cá não tem como. A não ser que você tenha um helicóptero para passar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Ainda paro no aeródromo da gente para abastecer. Tem que parar no aeródromo da gente, porque aqui tem um aeródromo, né? Para quem não sabe. Então, Igaraçu é uma cidade que não é só meramente uma cidade de passagem, é uma cidade importante, que tem seu contexto histórico, que tem seu espaço territorial ainda assim, acho que muito grande, e é uma cidade importante, é uma cidade que traz muita história, que traz muita cultura. E assim, isso está muito conservado dentro do município, vamos dizer assim, nos 4 cantos do município, né, como uma expressão que se usa, porque não é só uma cidade que passei por Igaraçu, não, é uma cidade que realmente tem sua importância, tem esse contexto histórico que pode melhorar em vários setores, na parte da cultura, na parte da economia, na parte turística. Você vai visitar Igaraçu, o que é que você quer visitar? Você quer patrimônio histórico? Nós temos. Você quer cultura? Festas? Nós temos. Você quer mata? Nós temos. Tem mata, Você quer praia? Temos. Nós temos. O que é que você quer? Então, o leque de opções para você conhecer Igaraçu é uma coisa assim extraordinária. Agora, como nós vivemos aqui no dia a dia, nós quase que não percebemos. O refúgio Charles Darwin está aí. É uma coisa fantástica. É muito bom. Eu já tive a oportunidade de ir. O refúgio da Bromélias, aqui no Centro Histórico de Igaraçu, é uma coisa fantástica, desculpem. Mais gente de fora conhece o refúgio da Bromélias do que o povo de Igaraçu. Com certeza. O museu, desculpe, Pinacoteca, está aí. Pinacoteca é muito bom. É a 4ª mais importante da América Latina. Eu me lembro como fosse hoje, que a gente foi na Pinacoteca e tem uns quadros que tem um efeito que fica olhando para você. É interessantíssimo o tempo que aquilo ali tem preservado, né? Os quadros ali. Não sei se estou falando certo, né? São quadros ali. São quadros painéis. São painéis, né? E a beleza que aquilo tem, de tanto tempo que está ali, você nem acredita, parece que foi pintado agora.
É verdade. É uma coisa, é uma beleza ali que é um cuidado, uma preservação, se eu não me engano, nem fotografia, né? Não, só sem flash. Com flash, é exato. Não sem pode ter o flash. flash. Não. Com flash não pode de jeito nenhum, porque é uma luz. Se você tirasse uma foto só, tudo bem, não ia alterar. O problema é que o Museu Pinacoteca, a última vez que eu vi estatística, recebeu alguma coisa perto de 8 a 9 mil visitantes. Agora imagine cada um usando um flashzinho, porque ninguém tira uma foto só. Multiplica isso aí por essa quantidade de gente. Nesse tempo todo, né, que funciona. Então, mesmo com o verniz protetor que os painéis têm, ia acelerar o processo de decomposição, o processo de envelhecimento desses painéis. É por isso que a gente tem a sensação de que olha para a tela, lá para o painel, que ele foi pintado agora. A sensação é essa. Quando a gente olha. Eu me lembro muito bem disso. Já faz um pouquinho de tempo que eu fui, mas eu me lembro muito bem que você olha lá, sabe, isso foi pintado agora. Isso não é possível que isso tenha não sei quantos anos aí, tem lá escrito quantos anos tem. Você quer conhecer o mangue? Você pode embarcar ali, perto da prefeitura, um motorzinho de rabeta, na Maré Alta, você vai até o Forte Orange. Se quiser mais, você entra no Timbó, vai até Gongaçari. Isso tudo por Igaraçu. E pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Tudo sem sair de Igaraçu. A coroa do avião... Coroa do avião que é de Igaraçu. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe disso. Tem gente que acredita piamente que é Itamaracá. É de Igaraçu. Essa questão já foi batida e o prego virado há quase 5 anos. Mas ainda tem gente, porque a maneira mais fácil de se ir para a coroa do avião é ir para o Forte Orange e atravessar de barco. Aí pensa que pertence a Itamaracá por conta disso. Não. A divisa entre Igaraçu e Itamaracá é o meio do canal. Então ela está do lado de lá, está na parte sul. A parte sul é Igaraçu. Inclusive, eu estava conversando estou lembrando agora de que eu tive essa conversa, e de que dentro de alguns argumentos que usaram, não sei se é verdade, é uma pergunta que eu vou fazer aqui dentro desse contexto, é que de Igaraçu, né, para Coroa, né? Você pode ir por terra. Você pode ir por terra. Quando seca, você vai por terra. Quando a maré está... E por nenhum outro lugar você chega por terra. Não. Então isso é verdade mesmo. Mas o que fez a gente ganhar foram as coordenadas geográficas. Você tem a Ponta de Maria Farinha, que é paulista, aí marca-se aqui. Daqui para cá é território de Igaraçu, ali naquela praia de Mangue Seco, arrodeia e desce até lá a entrada do rio Igaraçu. Baliza-se a outras coordenadas geográficas. O que está dentro dessa coordenada é Igaraçu. E a coroa está dentro dessas coordenadas. Então, marcou-se, historicamente, carta de doação de Duarte Coelho Pereira, aliás, carta de doação recebida por Duarte Coelho Pereira, de Dom João III, diz claramente que todas as coroas e ilhas que estiverem no rumo sul do canal pertencerão a Pernambuco. Porque a ilha de Itamaracá era o início da capitania de Itamaracá, que ia até a Baía da Traição. Então, Itamaracá não pertencia a Pernambuco. Itamaracá só passou a pertencer a Pernambuco, pouco mais ou menos, por volta de 1759. E pertencia a Igaraçu por volta de 1848, se não me falha a memória. Quer dizer que Itamaracá também era de Igaraçu. Era de Igaraçu. Emancipou-se em 1960. Com relação a tudo que a gente está falando, já falou de monumentos também. Então, assim, na tua visão, quais são os monumentos hoje aqui dentro de Igaraçu? Quais são os principais monumentos hoje dentro da cidade de Igaraçu que envolve essa história de Igaraçu? Igreja de Corno da União. Visitar Igaraçu e não ir nela. Você não vê Igaraçu? Não vi Igaraçu. Convento franciscano. Visitar Igaraçu e não ver aquela coleção de azulejos, aquela coleção de quadros lá da Pinacoteca. Você não visitou Igaraçu. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, embora sendo mais simples do que essas outras duas, mas ela tem uma importância fundamental, porque ela é a igreja mãe da Ordem Feminina do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. As Ruínas da Misericórdia, né, que está se correndo atrás, o IFAM já conseguiu algum recurso, inclusive,
Aí está lutando agora para liberar, né, para recuperar e fazer um memorial às mulheres de Igaraçu, naquela igreja. Porque aquela igreja estava em pé até a época que os holandeses saquearam Igaraçu, em 1632. E tem algumas crônicas portuguesas que dizem que o comandante holandês, que era Diederik van Wondenbusch, mandou prender todas as mulheres de Igaraçu naquela igreja para que elas não fossem violentadas, não é? Mas os soldados acharam uma taberna com 200 pipas de vinho, ficaram todos bêbados, subiram para a igreja, foi caceta até umas horas e é por conta disso que a população de Igaraçu abandonou a Igreja da Misericórdia. E veja, tem um detalhe aí, viu? Os holandeses estavam 2 anos sem ver mulher de canto nenhum. Eles estavam encurralados no Recife. É Calabar, com a traição, que traz eles para cá. Aí o que é que ocorre? As mulheres de Igaraçu, que eram consideradas as mais bonitas do Brasil, foram, na sua maioria, violentadas pelos holandeses, dentro da Igreja da Misericórdia. Mais uma coisa que a gente aprendeu, as mulheres mais bonitas estão em Igaraçu. Não é à toa que minha esposa é daqui. Vendo aí? Já ganhou ponto, hein? Então é muito interessante, né? Para quem pensa, mais uma vez... Tem mais coisa. Cultura. Mais monumentos. Cultura. Não, monumento. Tem as ruínas da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Esse paredão que fica aqui perto da entrada do cemitério. Que, inclusive, muita gente vai ali para tirar fotografias e tal, uma paisagem muito bonita. Aí, outra coisa. Cultura. Maracatu. De baque virado. Estrela brilhante. Considerado um dos mais antigos do Brasil. Aqui em Igaraçu. Gastronomia. As famosas fritadas de aratu de cueiras. Não é? Ou fritada de siri. Não é? Polvo ao vinagrete, do bar do Anderson, lá em Nova Cruz. É um desmantelo. Quer dizer, mata, reserva Charles Darwin. Minha gente, o que é que falta para esse município dar certo? Porque tem tudo, né? Tem tudo que muitos municípios aí, lógico, né? Tendo todo o respeito, né? Porque todos os municípios são importantes. Mas Igaraçu, eu vejo que Igaraçu tem muita coisa que pode se aproveitar, muita coisa que pode se reconstruir, que está declarado, que foi exemplo do Engenho Monjope, e que muitas vezes não é valorizado. Muita gente só conhece eita, passei por aí quando fui para Itamaracá. E quem vem para cá, de fora, né, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que vêm de fora aqui, aí eu não ando pela BR, né? A gente está aqui na nossa localização, é muito perto da BR e muito perto do sítio histórico. Ao mesmo tempo, a gente tem uma localização aqui privilegiada, boa de se morar. Eu particularmente gosto muito de morar em Igaraçu. Né? Já tive a oportunidade de estar em outras cidades e não me enche os olhos com relação à questão de moradia. Sim, são muito boas, mas eu vejo que Igaraçu tem um peso de uma cidade tranquila, na medida do possível. Óbvio que toda cidade tem seus problemas, e uma cidade que não é uma cidade longe de tudo. Não é longe de tudo. Muito pelo contrário, eu acho até... É perto de tudo. Tá difícil agora porque estão refazendo as estradas. Mas quando isso estiver pronto em novembro do ano que vem, vai ser um salto ir para o Recife. Vai ser um salto para o Recife. Se você quiser ir para Paraíba, muitas vezes é até mais perto, menos tempo, né, do que ir para o Recife. Eu estou levando toda segunda-feira minha filha para o médico lá em Goiânia. É 25, 30 minutos. Enquanto eu vou para o Recife é 1h30. Porque realmente Igaraçu tem atrativos que fariam de tudo que fosse uma cidade mais, vou usar uma palavra aqui, mais badalada, vamos dizer assim. A gente está sofrendo um pouco, e aí a questão de turismo, eu não sou muito forte nisso, por conta da situação econômica do país. O primeiro setor que sofre quando a economia vai mal é o setor de turismo. E é o último que se recupera.
É o pior que é. A gente está começando a ver agora a retomada do fluxo para Itamaracá, para João Pessoa, passando por aqui, por Igaraçu, que há muito tempo a gente não via. Então, quer dizer, se isso está acontecendo, é sinal de que a economia está reaquecendo e que é esperar dias melhores. A gente torce para que realmente haja isso, né? Porque envolve emprego, envolve pessoas, envolve empreendedorismo, né? Querendo ou não, é a nossa área aqui, né? Na Valor Assessoria Empresarial, a gente ajuda empreendedores. E querendo ou não, uma cidade como Igaraçu, a maioria dos nossos clientes é de Igaraçu, traz isso de uma forma mais segura, né? Se a economia aquece, se traz pessoas para visitar, se os empreendimentos sentem mais segurança de abrir aqui, pequenas e microempresas, a gente com certeza vai ter a economia girando no geral de forma melhor. Já que o assunto é economia, eu já anotei algumas coisas aqui. De que forma a economia de Igaraçu se desenvolveu durante esses anos? Igaraçu teve algum momento onde a economia foi mais forte ou hoje é mais forte? No contexto histórico, a parte econômica, Igaraçu teve algum tipo de referência? Igaraçu começou seu desenvolvimento econômico apostando na indústria. Eu diria que a primeira grande indústria de Igaraçu foi a fábrica de capacho, São Sebastião, que pertencia aos Didier, por volta de 1920, e foi vendida para o Dr. Nelson, que transformou a fábrica, aumentando sua produção, mecanizando a produção de tapetes, capachos, essa coisa toda. Aí, nesse momento, eu vejo que Igaraçu fez uma opção. E aí você começa a ver, 69 vem a Eli Queiroz, logo em seguida vem a Pafisa, depois vem a Alcoa, ou seja, todo um viés voltado, com incentivos da Sudene, é claro, tudo isso, para a industrialização, principalmente desse eixo às margens da BR-101, e depois no eixo lá de dentro da hoje rodovia deputado Guilherme Uchoa, não é? Que pegava a CAIG, pegava aquelas fábricas de cloro, pegava a usina São José e ia subindo. Quer dizer, Igaraçu, no primeiro momento de sua história, ela aposta maciçamente na industrialização. Só que a crise veio, não é? E quebrou a maior parte dessas indústrias. A Pafisa fechou, não é? A Saint-Gobain também fechou e vai por aí afora um bocado de... Algumas conseguiram se recuperar, outras não. Então, recentemente, o município criou um novo polo industrial em frente à nova Polícia Rodoviária ali junto do IFPE, não é? E nós já temos lá 3 ou 4 indústrias implantadas, fazendo, para mim, isso é uma releitura de uma opção que Igaraçu já teve no passado e está tentando trazer de volta no futuro. É possível casar indústria com turismo? É possível casar indústria com o que você quiser, não é? Eu lembro de uma frase que Dom Pedro disse quando passou por aqui, disse assim, a Vila de Igaraçu não tem muito futuro, só a estrada de Goiânia pode lhe dar vida. Aí, 200 anos depois, fazem a Fiat em Goiânia. E a maior parte dos trabalhadores de Igaraçu hoje vivem da Fiat. Dom Pedro já lá atrás... Já tem essa visão. Já tinha essa visão. Que Igaraçu não tinha condições de se sustentar por si só. Já tem essa previsão, né? Ele já tem essa... Há tanto tempo atrás. E veja que hoje Igaraçu tem várias empresas que ainda existem aqui. Eu sou da época que Igaraçu não tinha nem faculdade. Igaraçu... Eu estudei no Recife minha vida toda. Não é? E ainda tem uma coisa, a gente não pode esquecer que houve um desenvolvimento significativo no campo de serviço, no setor de serviço. Setor de serviço cresceu. Comércio também é uma coisa assim, não é? Junto com... assim, assustadora.
Não é? No tempo da gente, o que é que a gente tinha? Se no teu tempo não tinha, imagina no meu. Eu estou com 64 anos. Não é? Eu não nasci em Igaraçu porque não tinha maternidade aqui. Meu avô teve que levar a gente de carro para o Recife, para a maternidade da Encruzilhada, que era o antigo ponto-socorro, para eu nascer. Porque Igaraçu não tinha maternidade. E hoje existe a faculdade, eu me formei na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igaraçu, na FACIG, né? Estudei aqui e me lembro que existia, hoje em dia eu acredito que não tem tanto, mas existia até um preconceito de que quem estudasse na FACIG era mesmo que nada. Existia até esse preconceito, até muitas vezes das próprias pessoas que moram aqui. Até pela cultura, né, o costume, e isso vai sumindo com o passar do tempo. E é tanto que hoje você tem uma faculdade dentro do município que forma profissionais que trabalham no município e se sustentam através disso. Então, eu me formei aqui, tenho orgulho disso, e não me arrependo de jeito nenhum. Lógico, existem algumas opções para você ter um outro tipo de ensino, mas eu não vejo necessidade de você sair para fazer uma graduação em outro município, você tem no seu município uma faculdade que tem as suas qualidades, problemas como qualquer outra instituição, e forma pessoas. E vai muito do aluno. O aluno vai se tornar um bom aluno, Isso vai se tornar um bom profissional. Jorge, como professor, sabe muito bem disso. Isso é verdade. Tem alunos e alunos, né, Jorge? E aí você tem faculdade, você tem o Atacadão aqui, gigante, né? Por um lado, fechou-se uma indústria aqui, se eu não me engano, a Gerdau, que era ali, e então o Atacadão abraça aquilo ali. Então, será que uma empresa desse tamanho, várias outras empresas, a Unilever, que é uma empresa multinacional, tem aqui em Igaraçu também, Musashi do Brasil, então falando dessa parte econômica de empresas, será que essas pessoas, que esses empresários, que essas empresas estão enxergando algo equivocado? Será que as empresas que estão mais para lá, que são da parte de bebidas, né? Será que eles estão vendo alguma coisa de diferente em Igaraçu? Porque tem empresas grandes em Igaraçu, poderia ter mais, mas Não, o que eu ia comentar é o seguinte: essas empresas, em determinado momento da história de Igaraçu, que não vamos citar nome de prefeito para não causar inveja, não é? Investiram, por exemplo, a Coral pintou todo o sítio histórico de Igaraçu, não é? Teve uma outra que ajudou num processo de restauração do telhado da igreja de São Cosme e Damião, antes dessa restauração que ela teve agora, bem antes, lá atrás, não é? Teve outra instituição que ajudou a gente fazer um projeto de preservação patrimonial lá na década de 80. Vocês já viram quantos patrimônios nós temos pichados? Quantos? É difícil, porque isso é fruto de um trabalho de patrimonial feito, não é? De educação patrimonial, feito lá em 1985. Em outras cidades você vê como. Aí o que é que ocorre? Essas crianças que foram trabalhadas, hoje são pais. E elas passam para seu filho aquilo que elas aprenderam com respeito à preservação do patrimônio. E esses filhos cuidam desse patrimônio como se fosse seu. Essa ideia de pertencimento ela é fundamental para que você tenha uma cidade. Como a gente vai andando por aí afora, a gente vê monumentos históricos pichados. Sim, outros municípios. Aqui, graças a Deus, a gente não vê. É por isso que quando eu falei que minha filha recebeu lá o comunicado da escola, que iria para lá, eu disse, na hora. Não tenho nem dúvida, porque isso fez parte da minha infância, infância, adolescência, e hoje eu admiro a cidade que eu moro por conta justamente disso, que o senhor falou, com relação à cultura que é ensinada. Sim. E aí eu já venho linkar para outra pergunta, né? Como a história de Igaraçu influencia na identidade da comunidade local? E é justamente o que o senhor estava falando. É o que vem sendo perpetuado, né? A ideia de pertencimento. Se o cidadão não tiver essa ideia
de que aquela igreja foi um antepassado dele que construiu, não importa se esse antepassado trabalhou diretamente lá, mas ele participou daquele momento da história. Se ele não tiver essa ideia, aquele bem tende a desaparecer. Porque é essa ideia de pertencimento que ajuda o monumento a ter vida, que é outra coisa horrorosa. Se você recupera um bem, investe como 4.300.000 reais aí na igreja de Corno Damião, e não dá vida a ele, 10 anos mais tarde ele está com o mesmo problema que estava quando ele foi restaurado. Tem que dar uso. E a gente só dá uso quando a gente consegue trazer a população para dentro do monumento, viver o monumento. Sem isso, infelizmente, a gente não vai conseguir nunca perpetuar a nossa história. Quando eu tenho a oportunidade de estar com pessoas de fora, aqui em Igaraçu, eu não passo pela BR, eu passo pelo sítio histórico. Sim. E as pessoas fazem, puxa, isso é Igaraçu? Sério mesmo, a pessoa pergunta, isso é Igaraçu? É Igaraçu. Ah, rapaz, eu pensei que só tinha Olinda lá, aquela ladeira. Tem uma ladeira aqui também boa, bora ali. Aí tem a ladeira ali, justamente da igreja, mesmo que você faça isso rápido, você está prestando um serviço extraordinário. Eu sempre que eu posso, pessoas que vêm de fora. Você já conheceu esse sítio histórico de Igaraçu? Não. Vamos ali, pertinho. Vamos dar uma conversada ali. Às vezes, marco um cliente, não consigo marcar aqui. Vamos ali no shopping de Igaraçu, aí passo pelo sítio histórico. Porque pode ir por aqui pela BR. Vamos pelo sítio histórico. Rapaz, isso é Igaraçu, bicho. O cara mora em Recife, às vezes, mora em Paulista, às vezes não sabe que... Não sabe. Mora em Abreu Lima, não sabe, nunca tive a curiosidade de entrar pelo sítio histórico de Igaraçu. Paulista não, era Olinda. Mas Abreu Lima já foi Igaraçu. Já foi Igaraçu. Já foi Igaraçu. Deixou de pertencer a Igaraçu em 1935. Outra coisa que eu não sabia, eu pensei que Abreu Lima era só de Paulista. E depois se emancipou, mas não, antes disso era daqui. Era daqui. Você tem ideia da extensão. Foi um acordo que foi feito entre o governador da época e o prefeito de Igaraçu. Ele tirava Maricota de Igaraçu, anexava a Paulista para poder dar condições de Paulista se tornar cidade. E, em compensação, a gente recebeu 1/3 da área que a gente perdeu lá em cima, em Araçoiaba, que pertencia a São Lourenço, não, a Paudalho. Aí foi anexada a Igaraçu. Rapaz, geograficamente, realmente, Igaraçu era gigante. É gigante ainda, na minha opinião. Ainda existem muitas coisas, muitos lugares onde você não vê nenhuma edificação. E a cada dia, por exemplo, o Museu Histórico está digitalizando toda a documentação de Igaraçu. Isso vai facilitar para a gente fazer pesquisa, porque vai preservar o documento e a gente vai fazer leituras em telas. Alta definição, né? Alta definição, né? Altíssima, não é? E isso aí vai permitir que a gente faça uma releitura extraordinária em muita coisa que hoje a gente tem certeza e poderá mudar. Por exemplo, eu, quando estudei, o fundador de Igaraçu era Duarte Coelho. Hoje, a gente sabe que não é. Duarte Coelho deu a ordem, mas quem fundou foi Afonso Gonçalves, que levantou a igreja de Socorro Damião à sua custa própria. Tem uma carta dele para o rei que ele diz: levantei esta igreja e a fiz a melhor de toda a capitania com minhas despesas. Não foi pouca coisa, não. Não, mas aí você tem que levar em consideração que não é essa igreja que está aí. Não, lógico. Era uma capelinha mais singela. Mas mesmo assim, veja como ele iniciou a história do que hoje é a igreja mais antiga do Brasil. Né? E um país tão maravilhoso como o Brasil tem aqui a igreja mais antiga do Brasil. A gente está chegando já perto do fim, mas assim, existe uma história. Quando eu digo existe uma história, é que eu escutei de alguns lugares, li alguns sites. O que é que vem aí? Não, é coisa pouca. De Igaraçu, nasceu Pernambuco mesmo? É verdade isso. Então. Pernambuco, o estado que a gente vive hoje. Pernambuco nasceu aqui. Nasceu aqui. Então veja a importância do município de Igaraçu, o município que a Valor Assessoria Empresarial está instalado. O pessoal diz assim, você puxa muito o saco de Igaraçu. Rapaz, eu puxo porque eu gosto de Igaraçu. Em 1516, a feitoria é criada em terras de Pernambuco.
E essa feitoria é conhecida como Feitoria de Cristóvão Jacos ou Feitoria de Pernambuco, Em Igaraçu. em Igaraçu. É algo extraordinário, né? É algo extraordinário porque... Agora, não confunda 1516 Cristóvão Jacos aqui com o início da colonização. É A diferente. colonização só vem mais tarde, depois que Dom João doa as capitanias. A gente tem gente em Itamaracá? Tem. Tem um bocado de gente lá em Itamaracá. Inclusive um tal de Pero Cápico, que montou o primeiro engenho de açúcar do Brasil, né? E que se atribui provavelmente a ele a construção dessa igreja, que não se sabe a invocação. Ah, mas a ilha era conhecida como Ilha da Conceição. A ilha era conhecida, mas daí a supor que a igreja era a de, tem uma distanciazinha. E é nisso por conta disso que as instituições como Fundarp, IFAM, essas coisas todas, a própria Universidade Federal, não reconhece ainda a igreja de Vila Velha como a mais antiga do Brasil. Ela está, com certeza, entre as mais velhas do Brasil. Resta só agora essa discussão, né, com a Igaraçu. O que é que eles... Quantos anos ela seria mais velha, se caso... Ela seria de 27, 1527. E a nossa é de 35. Tem aí alguns anos, né? Um lapso de tempo. Um lapso de tempo. Então, Igaraçu é município onde, na minha opinião, né, é bom de se trabalhar, município onde é bom de se morar, é bom de se visitar. Então, temos tudo, temos muita história, temos cultura, temos culinária, que traz uma essência única para Igaraçu. Igaraçu tem hoje, não se considera Igaraçu hoje como interior. Não. Hoje não tem essa questão. Acabou essa visão. Antes tinha muito essa visão de interiorzinho, Igaraçu e tal. Né? Até, inclusive, eu me lembro que minha irmã, na época que a gente estudava, tinha algumas amigas de Recife, até o sotaque, espera aí, de Recife para Igaraçu, tem um diferença sotaque, de sotaque? Eu não sei. Eles diziam que a gente fala o T e o D muito seco, a gente, né? E já o pessoal em Recife tem um tia, é um suavezinho, uma coisa assim. Eu disse, rapaz, eu nunca percebi. Também não. Então tinha essa diferença de Igaraçu para Recife e tal, mas cada cidade tem sua importância e Igaraçu tem uma importância gigante no estado, tem uma importância gigante no país e ainda assim, repito que é uma cidade maravilhosa para se morar, para se viver e temos muito a ganhar se a gente valorizar o patrimônio histórico, né? Eu acho que Gilberto Freire disse uma frase uma vez lá na Assembleia Legislativa que eu nunca esqueci. Igaraçu é o berço da civilização eurotropical, ou seja, o Nordeste daqui se expandiu. Daqui se expandiu. O Nordeste daqui se expandiu. Então, temos um privilégio que nenhuma cidade do Brasil, dos mais de 5.600 e poucos municípios no Brasil, não tem. Cada município tem sua particularidade, mas Igaraçu é único. Igaraçu. É Igaraçu. Né? São muitos anos de história. Então, a gente está chegando no fim, né? Se tiver alguma coisa ainda para falar, para acrescentar, fica à vontade. Eu queria agradecer teu tempo, tua disponibilidade, né, de estar aqui falando do teu conhecimento sobre Igaraçu, trazendo para a gente aprendizado, porque eu aprendi hoje aqui, viu? Eu aprendi, teve coisa que eu realmente ou não lembrava da época de escola, onde Jorge me ensinou, né, e tiveram coisas que realmente eu não sabia. Eu queria agradecer muito tua disponibilidade, que eu sei que, apesar de você estar aposentado, não significa que você não tem nada para fazer, né? Pelo contrário, né? Tem seus compromissos e não deixa a gente desamparado de conhecimento de jeito nenhum. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar,
História de Igaraçu. Se inscreve no canal, né? Compartilha com um amigo, coloca no grupo de WhatsApp. Eu nem sabia que Igaraçu era assim, aí coloca lá e vamos conhecer mais de Igaraçu. Valeu!